Olá, amigos! Estamos aqui começando mais um Bate-Papo Repórter Maceió, o seu programa preferido de entrevistas na internet. Eu sou Marcos Granja e hoje vamos entrevistar o Dr. Ricardo Marques, que é advogado que destaca em Arapiraca, né, e atende toda a região do Sertão e Agreste. Vamos saber um pouquinho mais com ele sobre a nossa reforma da Previdência, o que é que ele pode me passar, o que é que ele pode passar para a gente, para agregarmos como conhecimento. Tudo bom, Ricardo? Bom, Marcos, estou à sua disposição aqui para, de repente, falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência, que vem causando algumas preocupações aí em torno do nosso país, em torno da nossa população brasileira. Vamos tentar esclarecer, então, algumas dúvidas dos telespectadores, não é isso? Como você enxerga a reforma da Previdência? Enxergo de forma negativa, Marcos. Digo isso porque falar em aumentar a idade, bem como o tempo de contribuição do trabalhador brasileiro, é fazer com que esse trabalhador tão sofrido, que já é o nosso povo, sofra cada dia mais. Então, eu não posso ver de outra forma, a não ser com maus olhos, essa reforma da Previdência, que estou pedindo a Deus cada dia que não seja aprovada. Muito bom. Quais seriam os principais pontos nessa reforma que seriam benéficos para o povo brasileiro? Não existe benefício para o povo brasileiro nessa reforma. Como posso falar em benefício para o povo brasileiro, se o povo brasileiro, caso essa reforma passe, terá que contribuir mais e se aposentar com mais idade? Então não podemos falar de benefício. Nós só podemos falar de benefício, sim, para os marajás da política brasileira. E é isso que tem que acabar. Estou muito preocupado com essa situação, sou advogado atuante na área, no direito previdenciário, lá na cidade de Arapiraca, em toda a região do Agreste, e me preocupo muito com isso, porque vejo de perto o sofrimento do trabalhador brasileiro. Então, como falei e repito, torço todos os dias para que essa reforma não passe, porque essa reforma não tem qualquer benefício para a população. Essa reforma só tem benefício, sim, para aqueles que estão lá em cima, arrecadar mais dinheiro e, como sempre, usufruir do poder público em benefício próprio. Então, você acha que essa reforma não será aprovada? O governo Temer, um governo absolutamente impopular, ele vem se desgastando a cada dia. Eles queriam aprovar essa reforma antes do recesso, não conseguiram. Agora vem novamente aí querendo, de certa forma, agora no começo do ano, de forma apressada, querer aprovar. Estão, inclusive, Marcos, apelando para os programas de televisão. Estou até decepcionado com um grande apresentador e empresário chamado Silvio Santos, o qual deu uma oportunidade a esse presidente impopular de falar no seu programa. Também ele foi agora na última segunda-feira para o programa do Ratinho. A gente percebeu naquela entrevista que foi uma entrevista absolutamente oportuna para aquele governo tentar ludibriar a mente do cidadão brasileiro em dizer que a reforma da Previdência será necessária para garantir o futuro dos beneficiários. Para garantir o futuro dos beneficiários, Marcos, basta acabar com a corrupção. Para garantir o futuro dos beneficiários, bastam esses políticos que aí estão se sensibilizar cada dia mais com o bem-estar social do nosso povo brasileiro que sofre cada dia mais. Muito bem, então assim, caso seja aprovada a reforma, você acha que ela vai contribuir para melhorar as contas, o ajuste fiscal? Repito, para melhorar as contas públicas, para melhorar o ajuste fiscal, basta acabar com a corrupção. O governo gasta bilhões. O governo Temer, repito, governo impopular chamado Temer, ele gastou milhões e milhões e milhões de reais para sair daquelas duas denúncias que o Brasil todo assistiu. Então, falar aqui que a Previdência existe um rombo e o trabalhador é culpado disso é absurdo, entendeu, Marcos? Então, para melhorar as contas públicas, para melhorar os ajustes fiscais, é bom que esse governo federal, os deputados federais, os senadores, gestão, né? Os gestores, tomem vergonha na cara e se sensibilizem cada dia mais com o povo brasileiro. O povo está passando fome, Marcos. O povo nas ruas estão passando fome. Isso não pode continuar. Então, dizer que o trabalhador é culpado disso é nada mais, nada menos do que um absurdo. E fico triste, repito, de um tão querido apresentador, Silvio Santos, tão querido também apresentador Ratinho, ter dado a oportunidade a esse governo de tentar ludibriar a mente do brasileiro em seus programas.
Fala-se muito em um grande rombo na Previdência. De quem finalmente seria a culpa? A culpa são deles, a culpa é da má gestão, a culpa é do governo Temer, a culpa são dos deputados federais que se corrompem, a culpa é dos senadores, a culpa são deles e não do trabalhador. Não se pode colocar o trabalhador como culpado do rombo da Previdência. Até porque o trabalhador contribui. O trabalhador está ali, mas está dando a sua contribuição para a Previdência. O trabalhador não está ali de graça, não. Então, não se pode falar, Marcos, que o trabalhador é culpado do rombo da Previdência. Se existe um culpado, são os gestores, que não estão sabendo gerir o dinheiro público. Sabendo gerir estão, mas sim para bem próprio, e não para o bem da nação, como deve ser. Como fica, então, a situação do homem do campo, do agricultor, né? Do agropecuarista, o pessoal que trabalha na terra? Hoje, Marcos, a agricultora, mulher, ela se aposenta com 55 anos de idade e o homem com 60. Então permanece da mesma forma. Logo no início, quando falaram em reforma da Previdência, o governo Temer queria modificar, queria aumentar a idade dos agricultores também. O que seria, é claro, mais um crime cometido por eles. Mas, graças a Deus, eles sensibilizaram-se um pouco mais com relação a isso e permanece a mesma coisa. Mesmo que a reforma passe, que espero que não, 55 anos para a mulher e 60 para o homem. E falo, Marcos, com muita propriedade com relação aos agricultores. Sou filho de Arapiraca. Minha família, grande parte da minha família são agricultores lá naquela cidade. E eu vejo de perto o sofrimento do agricultor. Eu vejo de perto o sofrimento diário do agricultor. Ou seja, homem do campo que geralmente iniciam suas tarefas na roça desde cedo, ainda criança ou adolescente. Então, se viesse essa reforma para aumentar ainda mais a idade desses nossos amigos agricultores, eu falo amigos, Marcos, porque quando a gente coloca o nosso feijão na mesa, a gente deve lembrar primeiro dos agricultores, porque é ele que planta e é ele que colhe o feijão que comemos todos os dias. O nosso café, entendeu? O nosso almoço, a gente precisa dos agricultores. Então, temos que ver, claro, com bons olhos todos os trabalhadores, mas em especial também os nossos agricultores que vêm sempre de forma muito sofrida, trabalhando diariamente para sustentar a sua família. Mas graças a Deus, mesmo que essa reforma passe, que repito, torço todos os dias que não passe, mas mesmo que ela passe, continua 55 anos para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Ok. E quais seriam as suas considerações finais sobre esse assunto, sobre esse tema que a gente está abordando aqui, que está sendo tão explicativo? Marcos, repito, a reforma da Previdência não é necessária. Necessário se faz, sim, os gestores gerir os recursos públicos com mais responsabilidade. Não precisa falar em reforma da Previdência, porque, como disse anteriormente, o culpado, se existir rombo da Previdência, o culpado não são os segurados. O culpado não é o trabalhador brasileiro. O culpado é o governador, o culpado é o presidente, o culpado são os gestores públicos que, repito, milhões de vezes se necessário for, não estão sabendo gerir o dinheiro público, não estão sabendo administrar. Infelizmente, quem vai pagar o pato no final da conta é o trabalhador brasileiro. Isso não pode acontecer de forma alguma, porque, como já disse aqui também, o trabalhador brasileiro que trabalha, que se esforça cada dia mais para botar o pão de cada dia na mesa dos seus filhos, da sua família, tem que ser tratado bem, tem que ser visto com bons olhos e não pode ser visto jamais como o culpado do rombo que se instala hoje no nosso país. O culpado, Marcos, já disse, são os maus gestores que não estão sabendo, infelizmente, gerir o dinheiro público. Muito bem, essa foi mais uma entrevista do Bate-Papo Repórter Maceió. Eu sou Marcos Granja e encerramos aqui essa entrevista de hoje com o Dr. Ricardo Marques, que foi tão esclarecedor com relação ao assunto reforma da Previdência. Obrigado a todos. Muito obrigado, Marcos.